Olá, alunos do 8º ano, tudo bem com vocês? Nas nossas duas últimas videoaulas explicativas, eu trabalhei com vocês um tema chamado Revolução Francesa. Dividi em dois vídeos, parte 1 e parte 2. O que eu quero na videoaula de hoje é fazer a correção das atividades referentes a esse tema. Então, o que vamos corrigir? Vamos corrigir as atividades das páginas 75 e 76, questões 1 a 5, e também uma atividade chamada Vozes do Presente, da página 79. Vamos lá? Então, vamos começar aí pela correção das questões 1 a 5, das páginas 75 e 76. A questão número 1 pede para a gente assinalar a alternativa incorreta e justificar a escolha. A alternativa incorreta é a letra D, que fala que, reagindo aos acontecimentos, o terceiro estado lançou uma campanha em favor da votação por estado e não por cabeça, isto é, por pessoa. Essa está bem errada, né? Na verdade, foi o contrário. Os membros do terceiro estado lançaram uma campanha pela votação por cabeça, isto é, por pessoa e não por estado, já que eles eram a grande maioria da população francesa. A número 2 tem uma tabela na página 75 e pede para você transformar os dados dessa tabela em porcentagens. Então, quando a gente faz essa transformação, a gente vê que o clero, os membros do clero, equivaliam a 1% da população francesa, a nobreza a 3% e o terceiro estado a 96%, a grande maioria da população. Incluía quem nesse terceiro estado? A burguesia, os camponeses e os trabalhadores urbanos. Questão 2b. Pede para transformar as porcentagens da letra A em um gráfico em forma de pizza. Então, coloquei um desenho aí para vocês, representando essas quantidades. Letra C. A partir dos dados obtidos, demonstra a desigualdade existente naquela sociedade. Esse é um tipo de questão em que você pode ter respondido com palavras diferentes, né? Mas eu coloquei uma resposta aí onde tem as informações mais importantes. Então, os membros do terceiro estado eram aqueles que pagavam impostos e produziam as riquezas. Eles não possuíam qualquer tipo de privilégio. Então, eles sustentavam os dois outros estados. Então, o primeiro e o segundo estado, eles não produziam riquezas, eram isentos de impostos e ainda ocupavam os mais altos cargos, recebiam ricas pensões, então eles aqui eram cheios de privilégios. Questão número 3. O texto a seguir é de um autor anônimo da época da Revolução Francesa. Descubra a quem o texto se refere. É um ser que só anda a pé, que absolutamente não tem milhões, como todos vós quereis ter, nenhum castelo, nenhum criado para servi-lo, e que mora com sua mulher e seus filhos, quando os tem, num quarto ou quinto andares. Ele é útil, porque sabe forjar, serrar, polir, fazer telhados, sapatos e derramar até a última gota de sangue para salvar a república. De quem que esse texto está falando? Está se referindo aos populares que moram nos subúrbios de Paris. Essas pessoas eram pessoas que tinham poucas posses e na França, na época, eles eram chamados de sans-culottes. Uma questão do Enem, a questão número 4. Fala-se muito nos dias de hoje em direitos do homem. Pois bem, foi no século XVIII, em 1789 precisamente, que uma Assembleia Constituinte produziu e proclamou em Paris a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Essa declaração se impôs como necessária para um grupo de revolucionários, por ter sido preparada por uma mudança no plano das ideias e das mentalidades, o iluminismo. Correlacionando temporalidades históricas, o texto apresenta uma concepção de pensamento que tem como uma de suas bases aí a gente vem em várias opções e a alternativa correta é a letra E, é a universalização do princípio da igualdade civil, né? Que perante a lei todas as pessoas fossem iguais. Número 5. Em 1799, 10 anos depois do início da Revolução Francesa, lia-se no jornal francês Le Moniteur, acredito que seja essa a pronúncia, não sei, o seguinte comentário: a França deseja qualquer coisa de grande e durável. Deseja que seus representantes sejam conservadores pacíficos e não inovadores turbulentos. Quer, enfim, colher o fruto de 10 anos de sacrifícios. A qual grupo social essas ideias podem ser associadas? Ao grupo da burguesia, né? Nesse momento histórico da Revolução Francesa, esse finalzinho da Revolução Francesa, que aí fala de 1799, né? A publicação do jornal é desse ano. Então, essas ideias estão associadas aos interesses da burguesia, né? Que foi o grupo que acabou dominando o processo revolucionário.
Agora vamos para a correção da atividade Vozes do Presente, da página 79. Tem um texto e aí vem as questões referentes a ele. A questão número 1 fala: segundo o artigo 1º da Declaração, os homens nascem e permanecem livres e iguais em direitos. Hoje, essa afirmação, letra A, é compreendida da mesma forma que na época da Revolução Francesa. As outras questões falam que é compreendida diferente, com menos importância, com mais importância. Na verdade, hoje a compreensão é a mesma, né? Os homens nascem e permanecem livres e iguais em direitos. Então, essa declaração aí, que foi escrita durante esse processo revolucionário, ela baseou várias constituições. Então, esse tipo de pensamento faz parte da Constituição brasileira e de várias outras nações também. Número 2. No Tratado do Espírito das Leis, de 1748, Barão de Montesquieu define que a liberdade é o direito de fazer tudo o que as leis permitem. Essa é a característica de uma sociedade, letra D, regida por leis humanas. Montesquieu era um pensador iluminista, né, que dizia que para que ninguém abusasse do poder, era necessário que o poder não ficasse nas mãos de apenas uma pessoa. Lembram disso? Ele era contra o absolutismo monárquico e dizia que o poder tinha que ser dividido em 3, executivo, legislativo e judiciário. Número 3. Minha liberdade termina onde começa a do outro. A partir da frase em destaque, é possível concluir que no contexto do iluminismo, ser livre, letra B, é ser igual ao outro. Nem dependente, não envolve respeito ao outro, nem ser solidário, mas é que as pessoas sejam vistas da mesma maneira, é ser igual ao outro. Muito bem, terminamos assim a correção dessa atividade. Até a nossa próxima videoaula, um abraço.